O Internacional sucumbe mais uma vez dentro do Beira-Rio e está fora da final do Campeonato Gaúcho após perder para o Juventude nos pênaltis. É o terceiro ano consecutivo que o Colorado sequer chega às finais do estadual. A displicência de Robert Renan, as dificuldades do time de Eduardo Cudê, a falta de comprometimento de alguns jogadores e as cobranças desde o vestiário. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? É óbvio que não pode estar bem, né? Então vamos cumprir o protocolo e ser educado pelo menos, né? Vamos falar um pouquinho do Internacional e tudo o que aconteceu no estádio Beira-Rio na noite da última segunda-feira, em que o time de Eduardo Cudê foi eliminado nos pênaltis pelo Juventude de Roger Machado. Um pênalti ridículo cobrado por Robert Renan coloca o time colorado a prova na temporada, né? E agora, se não conseguimos vencer um mísero Campeonato Gaúcho, temos condições de jogar de igual para igual com Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e buscar realmente o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana virou obrigação, Copa do Brasil, então, como estamos na temporada 2024? É possível remobilizar e reacreditar? Vamos falar sobre tudo isso, mas então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like também que ajuda pra caramba o meu trabalho e não te esquece de te inscrever, e ativar a notificação. Lembrando que KTO é onde a diversão acontece, a melhor banca de apostas do Brasil e tá te esperando com um bônus de 20%. Quer secar ainda? Quer dar uma secadinha hoje à noite? Eu vejo que é jogo jogado, né? Mas vai lá, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet, beleza? Gente, primeiro de tudo a gente tem que falar do jogo, né? Se a gente for elencar diversos vilões ou diversos personagens antagonistas, né, e não principais da noite de ontem no Beira-Rio, ela tem que começar por Eduardo Cudê. Eduardo Cudê, que já não havia conseguido jogar ou fazer o time jogar contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, mais uma vez sucumbe na marcação do Roger, né? Os dois atacantes baixaram as linhas para pegar a saída de bola do Internacional. Não vimos a bola com o Arangues, não vimos a bola com o Bruno Henrique. No primeiro momento eles até estavam conseguindo concatenar alguma questão, mas depois o Bruno Henrique morreu fisicamente e aí o time perdeu qualquer possibilidade, né, de saída de bola e triangulação. Alan Patrick escondido no jogo, Maurício errando um gol na cara, basicamente frente a frente com o goleiro e podendo definir também de uma forma mais satisfatória para o Internacional lá no Beira-Rio. Depois, ainda no segundo tempo, né, a gente vê o time do Eduardo Cudê tentando algumas coisas por, 10 minutos, mas a verdade é que o Juventude conseguiu jogar mais, o Juventude conseguiu ter mais vontade numa semifinal. Em inúmeras vezes, pelo menos enxerguei o jogo como se o Juventude estivesse jogando uma final de Copa do Mundo e o Internacional jogasse uma pelada dentro de praia, e na beira da praia. E isso foi cobrado também dentro do vestiário após a partida. As cobranças alternadas, Rocher foi lá e mostrou por que estava de volta ao gol colorado. Pegou a segunda cobrança do Juventude, mas então o Gabriel Mercado vai lá e na terceira cobrança do Internacional bota no travessão, fica tudo igual, e aí o Robert Renan faz uma das maiores pataquadas ou das coisas mais ridículas que já foram vistas no novo Beira-Rio. O pênalti batido com cavadinha, que depois o Cudê vai dizer que não sabia que ele batia assim lá no Zenit da Rússia, mostra um total descompromisso com o jogo, né? E é basicamente o espelho do que foi o Internacional ao longo de toda a semifinal. Mais uma vez eu vou dizer, parecia que o Juventude estava jogando tanto em Caxias do Sul quanto em Porto Alegre uma final de Copa do Mundo. Enquanto isso, o Internacional tabelava e não tinha volume de jogo. O volume de jogo que inclusive encantou o eixo Rio-São Paulo. Mas olha só, vamos falar de bastidor, tá? Porque é meio óbvio, né, que os dirigentes, o próprio Cudê, né, cabisbaixos, com a voz mais num tom ameno, e mostrando, né, tristeza na entrevista coletiva, mas a grande questão está dentro do vestiário. As lideranças, né, o Rocher, o mercado, foram para cima do Robert Renan, foram realmente
cobrar é um garoto, claro, mas é um jogador profissional, não interessa, né? É um jogador com trajetória já internacional, é um dos futuros aí, talvez até mesmo da seleção brasileira. Foram cobrar o Robert Renan, que só sabia chorar, só conseguia basicamente ficar de cabeça baixa, com a mão no rosto. Sai, inclusive, do Beira-Rio, né? Assim, sai do campo, do gramado, dessa forma, sendo aparado pelo Wanderson. Também foram cobrar o Maurício pelo gol que marcou, que não marcou, melhor dizendo, né? Numa bola resvalada do Ener Valencia, que ainda assim, né, mesmo descontado, quando entrou no segundo tempo, conseguiu fazer ainda alguma dificuldade para o ataque do Juventude. Houve também, né, uma conversa sobre o estilo de jogo, né, ou a forma que o Internacional precisa encarar jogos dessa forma, né, desta maneira. Um jogo, como o Kudê mesmo disse, um jogo mais físico, um jogo em que foi brigado, picotado por parte do Juventude, por parte do árbitro, mas isso faz parte do futebol. É preciso saber jogar este tipo de decisão, e principalmente uma decisão com jogadores que já são mais cancheiros, como, por exemplo, o Nenê, melhor dizendo, que acabou expulsando o Maurício. O Maurício entrou não só pelo gol perdido, né, mas entrou na pilha do jogador experientíssimo, né, do Juventude, e então deixou o Internacional com um jogador a menos, e aí foi-se o boi com as cordas, né. Alan Patrick, apagadíssimo do jogo, né, Alan Patrick praticamente sem repetir ou sem ser o Alan Patrick camisa 10, que todo o Brasil vem falando que hoje era o melhor meia do Brasil. Então, me parece muito claro, em cima das conversas, que os predicados, os elogios, o assédio europeu ao Maurício, essa questão de ter o melhor grupo ou não ter o melhor grupo do Brasil, o melhor jogador, o melhor futebol do Brasil, os melhores jogadores do Brasil, meio que também fizeram aqui, ó, o mental desabar, né? Subiu para a cabeça em diversos momentos. Agora, tem uma questão também que a gente tem que pegar e avaliar ou reavaliar. O presidente Alessandro Barcelos pede um voto de confiança, ou mais um voto de confiança, né, para não fazer terra arrasada, que este grupo pode dar algo mais em 2024. Para não ser palavras ao vento, tem de haver cobrança já hoje, na reapresentação do Internacional, 16 horas e 30 minutos lá no estádio Beira-Rio. A tendência, na verdade no CT do Parque Gigante, a tendência é que seja um treinamento fechado, sem a possibilidade da imprensa entrar. Uma conversa olho no olho, uma conversa talvez até mesmo com ânimos mais apaziguados, né, com a cabeça mais fria, para retomar um trabalho que pode sim até ser promissor em termos de nomes que o Internacional trouxe, em termos de possibilidades agora de novas entradas no time. É muito provável que Rafael Borré vai fazer a dupla de ataque com o Valência, Thiago Maia e Fernando podem dar a combatividade que o técnico Eduardo Cudê falou que falta no meio-campo colorado. A verdade é que, com o grupo que tem e com as peças que, em termos de características, pode fazer o time jogar, o Eduardo Cudê agora tem uma obrigação muito clara em 2024. Mostrar que, não só no papel, é o melhor time do Brasil, ou o melhor grupo do Brasil, ou jogadores que são superlativos entre outros clubes dentro do país. Tem de fazer agora Copas do Mundo contra na Copa Sul-Americana, diante do Belgrano, na Copa do Brasil e principalmente no Campeonato Brasileiro. Acabou, basicamente, a paciência do Internacional com um trabalho, sim, promissor, mas que precisa dar resultado e mostrar que é mais do que o papel. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, e a gente vai falando do Colorado a partir da tarde, com mais ainda desdobramentos em cima de tudo que aconteceu desde ontem à noite no estádio Beira-Rio. Ó, pra ti, tu que era um dos 40 mil que tava lá ontem, ó, tamo junto, e o meu like pra vocês, porque eu vou te contar, é difícil às vezes ser colorado e ter a mínima, né, um mínimo interesse, né, de pegar numa segunda-feira de noite, ir ao Beira-Rio e vibrar do jeito que vocês vibraram. Parabéns. Forte abraço. Tchau.